Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à coleção A Cidade da Gente, que já percorreu de norte a sul do Brasil e agora chega aqui, na sua cidade, na forma desse livro muito precioso. Esse livro é uma construção coletiva de escolas públicas, com a participação de estudantes e professores que investigaram e criaram textos sobre os patrimônios locais, patrimônios materiais, imateriais e ambientais da sua cidade. Super importante para criar uma referência, uma identidade, porque os patrimônios são a memória e a nossa identidade. Então, quando a gente trabalha isso a partir de gente da própria cidade, é uma visão muito particular e apropriada, e a gente trabalha muito além do incentivo à leitura e à escrita, a consciência crítica, a consciência cidadã. E esses livros agora também servem como uma referência perene no dia a dia da sala de aula, para que vocês trabalhem, né, todo o conteúdo do currículo e façam uso didático do livro para conseguir também promover uma aprendizagem significativa a partir dos saberes locais dos estudantes, escrito por pessoas da sua própria cidade. Esse é o convite para o nosso encontro de hoje, para que a gente reflita e pense desdobramentos e possibilidades de como fazer uso dessa obra coletiva no dia a dia de vocês. Meu nome é Gisele Germano, eu sou a coordenadora pedagógica do projeto A Cidade da Gente pela editora Olhares. Vamos nessa? Vou começar com uma frase de Luiz da Câmara Cascudo. Quem não tiver debaixo dos pés da alma a areia de sua terra, não resiste aos atritos da sua viagem na vida. Acaba incolor, inodoro e insípido, parecido com todos. Essa frase do nosso sábio, historiador, grande apaixonado pela cultura popular, Luiz da Câmara Cascudo, autor do Dicionário do Folclore e de tantos outros livros, revela a essência da coleção A Cidade da Gente, que é despertar, promover a nossa identidade cultural, a gente se reconhecer como cidadão e cidadã, conhecendo os nossos patrimônios, as nossas histórias, as personalidades, entendendo da onde a gente faz parte e como mudar essa realidade, porque só a partir dessa memória e dessa identidade a gente consegue preservá-la e também transformá-la, que é um grande objetivo da educação, não é mesmo? A gente educa para transformar a nossa realidade, para que a gente consiga construir essa consciência crítica e cidadã. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular, ela destaca como uma competência geral exatamente a valorização e a utilização de conhecimentos construídos historicamente, sociais, fisicamente, e culturalmente. Então é muito importante que vocês façam uso disso, uso dessa obra literária construída a partir do saber local das suas cidades. Muitos projetos são possíveis, muitas possibilidades, desdobramentos a partir do uso do livro. De uma forma geral, é importante que a gente sempre pense em metodologias ativas, onde o centro é o nosso estudante, o nosso aprendiz, o que é interessante para ele também, para que a gente possa acoplar o currículo, né? As outras matérias, e a partir disso fazer muito mais sentido para eles. Vou trazer aqui alguns exemplos que a gente possa trabalhar pensando nessa questão dos patrimônios de uma forma mais global, mais interdisciplinar. Depois, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar capítulo por capítulo de um livro, para que vocês vejam assim, as imensas, infinitas oportunidades de trabalhar com cada tema e com as diversas disciplinas. Pensando num uso global, do livro didaticamente, a primeira coisa que vem à nossa mente, ao nosso coração, é leituras e releituras, dramatizações das histórias aqui contadas. Trabalhar os gêneros literários, trabalhar isso
no dia a dia, a construção de texto, a partir daquele gênero literário, como que eu poderia reescrever com a minha autoria. Super importante pensar na autoria dos estudantes, não só na reprodução, né? Como é que ele sente, como é que aquele tema o atravessa, e atravessa ainda mais porque é uma história da sua identidade. É isso que a gente não pode nunca perder de vista. Então, as leituras e releituras, elas são assim, a base fundamental desse livro. O que mais, além de leituras, releituras e dramatizações, que é a essência do uso didático do livro? A gente pode pensar em várias metodologias ativas de aprendizagem, como, por exemplo, aprendizagem baseada em projeto. Pensar, quem sabe, num circuito turístico com os patrimônios retratados no livro, que os estudantes investiguem, pesquisem, criem esse circuito, criem um guia de turismo para que todo mundo conheça a cidade de vocês. Isso por si só engaja os estudantes, e eles também vão aprendendo sobre os patrimônios, sobre as suas identidades, e sobre os saberes locais. E podem conversar ainda com seus familiares, ver como toda essa história do patrimônio atravessa gerações, né? E vai criando essa memória afetiva também, acima de tudo. Outra forma é a aprendizagem baseada em problemas, solução de problemas, que vocês devem usar frequentemente. Pensar na preservação desses patrimônios. Como preservar? Eles podem escolher qual patrimônio que eles mais se interessaram, que eles mais se viram, que aí a gente traz também a voz do aluno, da aluna, para dentro do projeto. O que eles querem saber? Como que a gente vai fazer para preservar esse patrimônio, seja ele ambiental, imaterial ou material? E também outras formas, jogos, mão na massa. A aprendizagem, ela precisa ser saborosa, prazerosa e significativa. Essas são algumas formas, que vocês também já sabem outras, né? A minha intenção não é trazer assim explicações do como, e sim inspirações para que a gente amplie a nossa perspectiva de como usar didaticamente essa riqueza sobre a nossa cidade. Agora, o como utilizar, eu trago também uma curadoria aqui para vocês, que eu uso. Curadoria é super importante. Você tem certamente alguns colegas que são seus curadores, mas eu trago alguns sites aqui bem bacanas de educação, como o Porvir, que traz aí alguns exemplos do uso da educação ambiental com metodologia ativa. A Escola Nova, que é um exemplo também falando do uso do rap, que é uma linguagem muito próxima dos jovens. Como é que a gente coloca o rap, ou usa o rap, às vezes até está retratado no nosso livro, usando o saber local, o patrimônio ali retratado. E o outro é o Instituto Catalisador, que fala de rodas, de criatividade, de rodas de conversa e de inovação. Então aqui eu deixo para vocês, se vocês quiserem capturar aí no QR Code, uma curadoria para ainda inspirá-los de como trabalhar esses temas no dia a dia de vocês. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente dos capítulos por disciplina. Agora a nossa conversa foi mais de uma forma geral de como a gente aproveitar tudo isso a nosso favor e aprender muito também. Muito obrigada e até a próxima. Olá, que bom ver você aqui novamente. Então, se antes a gente falou de uma forma mais abrangente sobre o uso didático do livro Araguaína, Cidade da Gente, na sua sala de aula, agora o convite é para que você pegue o livro que já está aí com você na sua escola e venha comigo para a gente pensar em como alinhar, né, esses temas maravilhosos sobre os patrimônios locais da cidade com o currículo, né? Como você utilizar os textos e as descobertas que aqui estão tão belamente descritas pelas escolas participantes como disparadores de uma aprendizagem significativa, alinhada à BNCC, ao currículo. Como é que a gente pode utilizar, né, a partir dos patrimônios materiais, imateriais e ambientais da cidade,
o uso disso na aprendizagem curricular, né, de uma forma muito mais significativa e por isso mesmo é inspiradora e preciosa. O convite é que você pegue o livro Araguaína, Cidade da Gente, que foi escrito por 10 escolas aí de Araguaína, que também foi redigido por um escritor profissional, o Marcos Aurélio Pimenta, que costurou belamente esses textos sobre as descobertas dos alunos das escolas participantes. E também ilustrações da Helena Killer, né, mostrando para a gente, transcendendo a perspectiva das crianças, mas considerando também a perspectiva das crianças e apoiando a gente a navegar nesses patrimônios. Vamos nessa? E um convite que eu queria fazer para você também. Aproveite, pega aí as competências da BNCC do seu ano e vá pensando, né, como é que esse tema pode caber dentro da BNCC ou o que da BNCC eu posso explorar aqui. Eu acho que esse é o convite. E hoje a nossa prosa, ela não tem nenhuma intenção de esgotar as possibilidades, até porque quem conhece a cidade de vocês e a riqueza e a sala de aula de vocês são vocês, mas sim aqui a minha intenção é despertar, né, para possibilidades que a gente possa ter usando esse livro de forma didática. Então, queria começar por um texto, né, de abertura do livro. Centro Agropecuário de Relevo e Polo de Educação Universitária, a capital econômica do Tocantins continua a crescer e a surpreender. É essa cidade vibrante que você encontrará ao ler os textos criados por crianças de 10 escolas da rede municipal. Com olhar crítico e, ao mesmo tempo, gentil, elas nos levarão em um passeio por 10 patrimônios que fazem os araguainenses terem orgulho de suas conquistas. Tudo pronto, então? Vamos à leitura? E o primeiro capítulo, né, é o pé de pequi, minha gente. O pé de pequi, ele foi investigado pela Escola Municipal Domingos Souza Lemos. Todas as escolas são que participaram, as turmas foram dos 5º anos, mas ela pode ser usada em qualquer ano, né, tanto na parte do Fundamental 1 quanto na parte do Fundamental 2. Vai depender do qual é o motivo que você tem, qual o tema que vai disparar isso que você precisa trabalhar com os seus alunos. E aí, quando a gente fala do pé de pequi, a gente pode pensar, né, tanto no português, a língua portuguesa, ela atravessa todo o livro, toda a parte de leituras, releituras, dos gêneros literários, como é que você pode, né, reescrever o final de uma história ou um conto, trabalhar a questão autoral. Mas também a gente tem que pensar de uma forma transdisciplinar em outras matérias, em outras disciplinas, como ciências. Então, quando a gente fala do pé de pequi, né, esse pequizeiro, uma árvore típica do Cerrado, a gente pode, né, também trabalhar em geografia, ciências, a gente pode trabalhar o fruto, né, esse pequi, o bioma local, trabalhar essa competência da gente olhar os impactos ambientais ao redor do nosso território, perto da nossa escola. Isso está na BNCC. O pequi, aí de Araguaína, ele foi salvo, né, pelo pessoal da Morada do Sol, porque ia passar um asfalto no meio do caminho e preservaram o pequi. Importante, tão importante para que a gente não tenha as ilhas de calor já nessa tão quente Araguaína. Então, veja só, trabalhar todos esses conceitos de geografia, trabalhar a questão do bioma, né, quais são os frutos locais em ciências e também a própria poesia. E aí eu queria ler para vocês só um pedacinho, né, de um trechinho da Emily Dias Gomes da Silva. Mesmo em meio ao caos, a vida floresceu e a natureza com sua força nos embalou. Respeitem a terra em cada esquina e rua, pois a natureza é minha flor. Veja só como vai despertando a consciência crítica cidadã e a importância, né, deles entenderem que eles também são responsáveis
pela manutenção, preservação desse patrimônio. Vai muito além da leitura e da escrita, né? Vai criando esse vínculo e essa própria consciência política que todos nós temos. E aí a gente, caminhando mais um pouquinho, vamos no curso das águas, porque a Araguaína é muito rica, né, na parte de água potável. O capítulo se chama Nascentes e Córregos, é da Escola Municipal José Ferreira Barros, a turma do 5º ano também, e podemos trabalhar toda essa parte da questão da distribuição da água potável. Por que não alinhar com a questão das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda da ONU de 2030, mostrar que isso está presente numa discussão muito maior e a importância de Araguaína nisso. São mais, se eu não me engano, e aí eu queria convidar vocês a descobrir, a perguntar, a instigar os seus estudantes, quantos nascentes e córregos existem aqui? A gente já conhece? Então parece que são mais de 40 nascentes, olha a riqueza disso, e quase 27 córregos. Então o quanto que isso impacta a vida e o bioma local. Trabalhar em geografia, toda essa parte hidrográfica, formação em ciências, como é que formam as nuvens a partir dessas águas? E a garotada amou, né, a visita a campo. E olha só que interessante também, uma lição de encantamento. Eles foram em vários locais onde tinham essas nascentes e as águas. Uma delas era a hidrelétrica, o Corujão, e eles fizeram um acróstico: cuidar da água é importante, eu amo a hidrelétrica, devemos preservar a água, o mundo precisa da água, ajude a preservar a água é o pulmão dos rios, todos pelas nascentes de Araguaína. Vocês podem trabalhar a parte de campanha e muito bacana também fazer uma ponte, né, com a parte de como é que gera energia. A água a hidrelétrica é o que vai gerar energia. Pega aí na sua casa a conta de luz, como é que tá? Qual é o valor da conta de luz? A gente já pode aí atrelar a matemática financeira, e entender que aquela água impacta a minha casa, a minha vida. Então, são costuras que você pode ir fazendo de acordo com o que vai aparecendo aqui nesse livro, que é a riqueza da sua cidade e da cidade de cada aluno. O olhar de encantamento é nosso também, deve ser do professor e da professora antes de tudo, para conseguir despertar também toda essa curiosidade pelo nosso território. E a gente vai para o outro capítulo, que é a Via Lago e o Lago Azul, que é a Escola Municipal Joaquim Carlos Sabino dos Santos. Gente, aqui eles fizeram contos fictícios, um barato que você pode trabalhar em português, pode trabalhar a parte da própria empatia em competências socioemocional, porque eles se colocam no lugar, né, da própria Via Lago. Olha que bacana, aqui uma carta, um finalzinho de uma carta que o estudante escreveu para Via Lago, né? A Ana Isabel. Graças a você, podemos caminhar no calçadão, visitar a prainha, tomar açaí e encontrar pessoas. Então, como esses espaços, a Via Lago que foi transformada, também tem um impacto na economia local. Todos falaram sobre isso, eles conseguiram entrevistar os comerciantes da região e como isso impactou a organização deles, ter um espaço intencionalmente pensado para o lazer e preservando a Via Lago, eles olhando também para os impactos, né, de não cuidar dessa água, a poluição, e se sentiram comovidos por isso. E, além de tudo, é um tributo aos carajás, né? A população indígena que também é tão importante em Araguaína. Então, também presente na BNCC, essa importância da gente trabalhar a identificação dos povos, né, que fazem a nossa cultura e permeiam a nossa identidade. E das pedrinhas, né, no calçadão, elas reproduzem as tatuagens, os símbolos da etnia Carajá. A partir daí,
Por que não pensar em outras etnias, falar da colonização, olhar sobre uma outra perspectiva histórica? Então, veja, tem história, tem geografia, porque a gente pode pensar na parte mesmo do lago, né, da bacia hidrográfica, enfim. E o próprio português, quando você fala da carta, falar dos biomas, porque você tem ali a capivara. Então, tem infinitos desdobramentos que você também pode, a partir do que aparecer, do que despertar curiosidade nos seus estudantes, ir perguntando, instigando e construindo com eles. Também perguntando para eles o que eles já sabem a respeito disso. Um outro patrimônio é o Parque Simba. O Parque Simba, ele é a Companhia Industrial Mercantil da Bacia Amazônica. Aqui, o parque, ele era um antigo local, né, era de uma indústria. Então podemos trabalhar a industrialização. Era ainda do antigo estado de Goiás. Isso você pode conseguir, né, estudar com a turma. Quando que foi a transformação? Por que aconteceu? A gente era Goiás e agora é Tocantins. Então, tem tantos aspectos que você vai poder utilizar a partir da beleza aqui escrita. O Parque Simba, ele foi construído, esse capítulo, pela escola Dr. Simão Lutz. E aí o sobrenome é bem mais complicado, gente, não vou conseguir falar. Mas o Parque Simba, ele representa tudo isso, ele tem lá tem as construções, né, que ficaram dessa fábrica e que virou, né, depois ressignificou e ele virou um local de lazer, que também pode ser muito bem abordado, falando do direito ao lazer, de ter esses espaços de lazer. Olha que lindo o que está escrito aqui. Crianças correm, risadas ecoam. No Parque Simba, a alegria floresce. Em cada canto, a vida se entrelaça e a natureza em sua grandeza resplandece. Esse é um texto coletivo da turma da Simão Lutz. E aí tem os tucanos, tem todo um bioma, a importância da preservação das espécies, tudo que você pode ir pensando a partir daí, e mostrando toda essa beleza que está no território, está ali palpável, algo próximo de mim, e aí, a partir do que me é familiar, eu consigo ampliar, né? Ir para outros espaços, outros locais, e a aprendizagem é muito mais significativa. Obra Orionita, Escolápias e Cristo, um capítulo, né, que fala do impacto e do compromisso, né, da contribuição de Dom Orione e das Irmãs Escolápias para Araguaína, principalmente no campo da educação e da saúde. Então, aqui foi feito pela Escola Paroquial São Domingos, e quando a gente pergunta, as crianças adoraram saber que todas nasceram na Dom Orione. E aí pensar, né, por que a gente tem um hospital chamado Dom Orione, que congrega, que atende quase toda a população, que atende, pelo que eu lembro, tanto público quanto privado, conseguir, né, estudar a importância do hospital, prevenção de doenças, fazer o link com ciência na parte de saúde, falar do sistema circulatório, digestório, as doenças, as doenças infecciosas. São pontes que, a partir de um tema, você consegue ir aprofundando junto com seus estudantes. E também falar quem foi Dom Orione. Olha que graça, né? Aqui a gente pensando em português, então eu falei de ciência, a parte de saúde, a gente tem a parte histórica, né? Olhando, né? Quem foi, por que o Dom Orione e tudo mais. Mas também em português o gênero diário. Querido diário, um dia desses a professora disse que Dom Orione era um padre italiano que tinha o coração bondoso e que havia obras orionitas na cidade. Mas como assim? Ele saiu lá da Itália e veio para cá? Foi ele que construiu todas as obras?
Olha a própria conversa, né, do estudante com ele mesmo, a beleza, né, dele estar se questionando sobre essas coisas. Não, não, né, gente, não foi exatamente ele próprio. Aí do nada apareceu um padre na sala, o padre Tadeu. Ele levou uma pequena estátua de Dom Orione e falou com a turma. Ele disse que 3 padres orionitas chegaram aqui quando Araguaína era um povoado cercado de mata. Então, falando das origens, né, aqui você aborda história, o gênero literário diário, que é tão poderoso para trabalhar essa subjetividade, e de uma forma divertida, o humor. Quando também a gente pensa nas irmãs escolápias, da importância da educação, investir na educação de meninas e mulheres, poder trabalhar essa diferença de gênero, o impacto do machismo estrutural, tantas coisas que a gente pode ir abordando a partir dos patrimônios de Araguaína. E aí um outro capítulo, Avenida Cônego João Lima. Escola Municipal Gentil Ferreira Brito. As crianças amaram também, fizeram camisetas com um mapa. Então, geograficamente, olhar, né, para essas ruas, como é que tá, como é que é a distribuição da cidade, a parte de urbanização, trabalhar, olhando, abordar a partir da BNCC a questão, né, do consumo, as dimensões culturais, sociais, econômicas do consumo, porque esse é um centro econômico e faz de Araguaína a capital econômica do Tocantins também, além da festa do Boi Gordo, de ser a capital, né, do Boi Gordo. Esse é um centro de consumo. O que tem ali? Quando você entra numa loja, trabalhar a parte de matemática, de lucro, né, o volume de benfeitorias que estão ali, são feitas ali, vão dali para onde? Qual é a logística? E aí a gente vai questionando e é encantador o que eles podem descobrir. Esses estudantes que investigaram a Avenida Cônego João Lima, eles ficaram muito, muito, muito encantados com a parte também da igreja, ao final da história da igreja. Vou deixar isso para vocês, essa curiosidade. Por que a igreja tinha que ser no início ou no final da Avenida Cônego João Lima? Vou ler um trechinho aqui falando dessa importância da avenida na parte econômica da cidade. O mais famoso centro comercial de Tocantins gera renda, oferece empregos e tem um grande fluxo de pessoas e automóveis. Então, olha que eles, né, sentiram, vivenciaram e vão transformando isso em palavras. Então, quando a gente vivencia, isso fica muito mais fácil da gente ir produzindo essa escrita, quando a gente vivencia e faz essa leitura de mundo, uma pesquisa bem grande que eles fizeram. E tem aqui uma parte de curiosidades. Indo para o mercado e a feirinha, que é também o Xambari, o mercado e a feirinha, podemos trabalhar, abordar a questão da barraria, né? Qual é o impacto da barraria no desenvolvimento da feirinha? Tem relação? Onde é a barraria? Outra região. Então, mais uma vez aí, né? Geografia. Quem é? O primeiro escritor de Araguaína escreveu crônicas da barraria. Posso pegar e falar sobre literatura, olhar sobre o aspecto histórico-cultural que ele traz e que diz que aí todo mundo, né, se questionar, você conhece a barraria? O que a barraria tem a ver com o mercado e a feirinha? A parte de ciências, da alimentação, dos cuidados de uma alimentação saudável, quais são os alimentos que tem ali, né, nesse local que todo mundo já vivenciou ou vai. Tem um prato típico que é o xambari delicioso, que eu inclusive provei quando estive aí em Araguaína. Quais são as outras formas de fazer o xambari? Por que o xambari é um prato típico? Né? O que fez? Quem construiu a primeira vez? E por aí vai, né? Qual era
a cara da antiga feirinha, que era totalmente desorganizado, uma área degradada, e que depois teve uma questão mesmo de política pública, de virar um mercado. Mas qual é o impacto disso no comércio local, para os comerciantes? A gente entender todas essas relações que tem numa transformação, uma construção de uma cidade, inclusive atravessando a vida de vocês também, né? Dos próprios professores, professoras, coordenadores. Aqui tem uma receita, então podemos trabalhar a receita olhando para a parte de língua portuguesa. Lembrando, ciência, a parte dos alimentos, transformação dos alimentos, saúde, geografia, barraria, quais são as regiões ao redor, história, né? Por que que a barraria impactou, trazia o que de lá que alimentava aqui o mercado e era vendido no mercado e na feirinha. Sobre o prato campeão do Xambari. A feirinha é um lugar mágico, anuncia a Júlia. Vende-se de tudo ali. Um prato, porém, especial. Qual é? Você vai descobrir lendo os versos abaixo. A feirinha é um lugar mágico encantador, sempre diz o meu avô. Ele disse que lá existe uma comida especial, que não há no mundo outra igual. Percebam, né? Se vinculando fortemente a partir de uma comida com toda essa identidade que atravessa as gerações, falando do avô de uma forma tão carinhosa, porque eles também entrevistaram os avós. Então, a oportunidade de trabalhar a receita através das gerações. Posso trabalhar aqui a parte de matemática, nas quantidades, ingredientes que eu vou usar para a receita. E tantas outras coisas. Indo mais um pouquinho, não acaba, gente, é sem fim esse livro, até porque depois vocês têm outros patrimônios. Essa é uma boa provocação para fazer para a turma. Que outros patrimônios que não estão aqui e a gente gostaria de retratar e falar? Mas aqui no nosso livro, vocês encontram o Mirandão, que a Escola Municipal José Gomes Sobrinho também falou de uma forma tão encantadora. Eles utilizaram crônicas, fizeram paródias, muito bacana. Entendendo a história do Mirandão, que é recente, estiveram lá. Então pode trabalhar em educação física, toda a parte de jogos, esportes, a importância do esporte, a regra do jogo, por que ter regra do jogo, regras de convivência, quando a gente fala do coletivo, a trabalhar a matemática, né? Olhando para a área do campo, olhando para a trajetória de uma bola quando você faz o gol, porque você pode trabalhar isso sim em matemática. E também na parte de música, trabalhar os hinos que são cantados, aqui é o Torão do Norte, mas também a turma ela fez uma paródia, que é Ei, você aí, vamos nos divertir, lá no Paraty, então com as marchinhas de carnaval, como é que a gente vai fazendo todas essas associações com coisas que a gente já sabe? A paródia é um gênero muito encantador e muito próximo deles, e ajuda você a se familiarizar e a se encantar com o tema, e a partir disso vocês aprofundarem em ciências ou matemática, ou em geografia e em próprio português, o que conseguir a partir daqui. Vamos para a BR-153. A BR-153, ela atravessa, né, a história de Araguaína, porque ela transforma essa cidade a partir do momento que ela é construída, mas as crianças ficaram enlouquecidas. Mas você, né, não ia imaginar que estudar uma BR, com tudo que de história, de curiosidade, eles entrevistaram caminhoneiros, pensar na logística, né, do Brasil, que é muito mais rodoviária, na construção de uma rodovia, quais são os impactos ambientais, olhar para o lado também negativo e positivo do que traz de desenvolvimento, o que carrega o desenvolvimento junto de positivo e negativo. Teve um nome de João Goulart. Por que teve esse nome antes, né, de ser a BR-153? Quem foi João Goulart? Foi na época do golpe. O golpe, e o hoje, como é que se estabelece essa questão do golpe? O que a gente entende por golpe? Geografia, história.
botar no mapa, as crianças amaram ver no mapa por onde ela passava. Foram descobertas incríveis, pé na estrada. Fizeram a paródia, mais uma vez a paródia aqui, muito, muito bacana e preciosa. Olha esse trechinho. Ela passa em muitos estados: Tocantins, Paraná e Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Ela tem mais de 3.000 quilômetros de muitas paisagens e animais. Passa dentro de Araguaína, a minha cidade, que amo demais. De 3.000 quilômetros, olha o tamanho, né, disso também para poder ser trabalhado em matemática. Então, a gente vai vendo como é transdisciplinar. E, por fim, mas não por último, porque as ideias devem estar aí, né, borbulhando na cabeça de vocês, que tem tanto repertório, a cavalgada. A cavalgada é a maior do mundo. Quando a gente fala de mundo, a representatividade de Araguaína, a capital do boi gordo, por que cavalgada é importante fazer esse alinhamento com a agropecuária, a importância da agropecuária na economia local, na economia do Brasil, na economia do Tocantins, do Norte. A gente vai crescendo, e por que começou essa cavalgada? A cavalgada como um patrimônio imaterial, o que ela movimenta de pessoas, economicamente, a comida que é servida nesses espaços, quais são os animais, a parte de zootecnia, olhando para os animais, o bem-estar animal. Então, o cuidado que a gente tem que ter com os animais, são muitos, muitos aspectos, além da parte da diversão, de estar em comunhão, de ter algo em comum com o outro. Tão importante a gente trabalhar a parte do coletivo, e da cooperação. E aí tem a Garota Expoara, é uma cidade de euforia, né? Cavaleiros e Amazonas, alegria na cidade, vale a pena assistir a maior do mundo. Linda festa, Garota Expoara, avenida lotada, dia 2 de junho, Araguaína em festa. E tem muito mais aqui para vocês desfrutarem, descobrirem e abordarem com as suas turmas. Fica esse despertar que foi feito pelas turmas das escolas municipais participantes de uma forma tão, tão preciosa. Aproveite e até já!